Oi, turma. Hoje vamos fazer a correção da atividade de revisão, que era composta de 5 questões que eram envolvidas ali nessas questões os conteúdos de radiciação, potenciação, porcentagem e teorema de Pitágoras, conteúdos aí importantes para a formação básica de matemática de vocês, tá bom? Então vamos dar início aqui à correção com a questão de número 1. Raí está tentando resolver a seguinte operação: raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada de 144 sobre raiz quadrada de 49. Pergunta-se qual resultado ele encontrará. Então, para a gente descobrir qual o resultado que o Raí vai encontrar, basta a gente resolver aqui este cálculo, tá bom, galera? Um erro muito comum praticado na resolução desse cálculo é você simplesmente querer somar, porque visualiza esse sinal de mais aqui, raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada de 144. E aí vai e coloca à frente aqui igual raiz quadrada de 225, né? E aí pensa que acertou. Galera, muito cuidado antes de resolver esse tipo de cálculo que envolve radiciação, também quando envolve potenciação, junto com as operações básicas da matemática, como adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Nessa situação aqui, vocês não poderão somar raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada de 144 desse jeito que está aqui. Por quê? Porque temos que obedecer algumas regras para a resolução de uma expressão numérica, independente do modelo que ela esteja, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 81, eu tenho uma radiciação. Aqui eu tenho raiz quadrada de 144, eu tenho novamente outra radiciação. E aqui eu tenho uma adição. Então, por regra da resolução das expressões numéricas, primeiro a gente resolve as raízes, no caso aqui raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 144 e raiz quadrada de 49, e só depois daí, neste cálculo, a gente vai poder resolver as operações seguintes, obedecendo também a ordem da resolução de uma expressão numérica, tá bom, galera? Então vamos mostrar isso na prática para vocês. Pronto, então não podemos somar raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada de 144. Temos que resolver primeiro quanto é a raiz quadrada de 81, depois quanto é a raiz quadrada de 144, na sequência quanto é a raiz quadrada de 49, e aí depois a gente dá sequência no cálculo, tá bom? Vamos lá. Então vou colocar aqui à frente, pessoal, para vocês. Quanto é a raiz quadrada de 81? Raiz quadrada de 81, simples, né? 9, 9 vezes 9 é 81. Mais esse mais 1 aqui, ó, é o mesmo que está aqui. Se fosse sinal de menos, também você colocaria um sinal de menos. Continuando. Raiz quadrada de 144. Quanto é a raiz quadrada de 144? Raiz quadrada de 144 é igual a 12, pois 12 vezes 12 é igual a 144. Para fechar, aqui no denominador, digamos assim, dessa fração, quero saber o resultado de 49, da raiz quadrada de 49. Quanto é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49 é igual a 7, tá bom? Vamos continuar o cálculo aqui à frente. Aqui eu tenho uma adição, 9 mais 12 vai ser igual a 21. Continuando aqui no denominador dessa fração, repetimos o 7, como vocês podem observar. Para fechar aqui e descobrirmos o resultado deste cálculo, basta dividir 21 por 7. 21 dividido por 7 vai ser igual a 3. Fechamos aqui, descobrimos que o resultado desse cálculo é 3. Respondendo à pergunta, qual o resultado ele encontrará? Encontrará 3, sendo assim a alternativa correta é a alternativa C de casa. Para o vídeo, confere se acertou o cálculo e aí depois você continua a correção. Corrigindo a questão 02. Veja a conta que o professor de João enviou para que ele resolvesse. Então vamos ver aqui a continha que ele enviou, né, o professor. Abre parêntese, 7 elevado ao cubo, vezes 7 elevado à sexta potência, fecha parêntese. Tudo isso dividido por 7 elevado à sétima potência. Pergunta-se, qual é o resultado da potenciação obtida por João? Então, partindo do ponto, né, que o João resolveu essa continha aí, né, que envolve várias potências da maneira correta, tá bom? Então vou colocar aqui para se tornar maior. Mesma coisa que está aqui na tela do celular, eu coloquei aqui, só para ficar mais prático da gente resolver esse cálculo, tá bom? Abre parêntese, 7 elevado ao cubo, vezes 7 elevado à sexta potência, fecha parêntese, tudo isso dividido por 7 elevado à sétima potência. Então vamos lá, né? Como manda a regra, as regras da resolução de uma expressão numérica, independente do modelo que ela esteja, primeiro a gente vai resolver nessa situação aqui
o cálculo, digamos assim, a operação que está dentro do parênteses. Até porque a gente tem que procurar forçar, né, a eliminação desses parênteses, digamos assim. Então vamos lá, né? Então aqui dentro do parênteses eu tenho 7 elevado ao cubo vezes 7 elevado à sexta potência. Perceba que aqui eu tenho duas potências, 7 elevado ao cubo, 7 elevado à sexta potência, de mesma base. A base aqui é 7 e a base aqui novamente é 7. Então, quando vocês estão diante de uma multiplicação de duas potências de mesma base, vocês vão fazer o seguinte, vocês irão repetir a base, no caso aqui 7, e vão somar os expoentes. Mais uma vez repetindo, quando vocês estiverem diante desta situação de uma multiplicação de potências de mesma base, no caso aqui, ó, base 7 é a mesma, vocês irão repetir a base, que é 7, e irão somar os expoentes, no caso é 3 mais 6, que vai ser igual a 9, tá bom? Então, 7 elevado ao cubo vezes 7 elevado à sexta potência vai ser igual a 7 elevado à nona potência, tá bom, galera? Então, vamos lá, continuando, né? Aqui no restante do nosso cálculo, vou repetir o sinalzinho dividido e também 7 elevado à sétima potência, como vocês podem aqui observar. Apenas repete. Continuando, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Ó. Perceba que a base aqui é 7 e a base aqui também é 7. Então, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Quando acontece isso, vocês simplesmente irão repetir a base, que no caso aqui é 7, e irão subtrair os expoentes. No caso aqui, 9 menos 7 será igual a 2. Sendo assim, 7 elevado à nona potência dividido por 7 elevado à sétima potência, vocês vão simplesmente dizer que é 7 elevado ao quadrado. Ok, galerinha? Ou 7 elevado a 2. Então, para finalizar aqui, ó, qual é o resultado da potenciação obtida por João? O resultado é 7 elevado ao quadrado, alternativa correta, B de bola. Novamente, eu aviso, para o vídeo, corrige, e aí depois você passa para a próxima questão. Vamos agora de questão 03. Em uma determinada loja, um tipo de computador no valor de R$ 800 foi vendido em uma promoção com um desconto de 15%. Esse computador foi vendido por... Então vamos a alguns fatos que ajudam a entender essa situação, problema aqui, tá certo, galera? Então, nessa loja havia-se um computador que tinha um valor de R$ 800 e foi vendido em uma promoção com um desconto de 15%, tá bom? E a questão pergunta, esse computador foi vendido por quantos reais? Então, para a gente descobrir isso, primeiro a gente tem que saber quanto é que foi dado de desconto. E o desconto aqui, segundo o que a questão fala, foi de 15%. 15% em relação a quê? Em relação ao preço do computador, que era de R$ 800, tá bom? Então, vamos colocar aqui 15% de R$ 800. Esse 15%, pessoal, é a mesma coisa que 15 sobre 100. A gente vai transformar, digamos assim, em vezes, e R$ 800 a gente vai repetir aqui o 800, tá bom? Agora, para se resolver esse cálculo, basta a gente multiplicar aqui 15 vezes 800, 15 vezes 800. Professor, eu não consigo fazer esse cálculo 15 vezes 800. Vamos, das diversas maneiras que você tem de resolver esse cálculo, através do cálculo mental, do raciocínio, do pensamento, sem executar o cálculo ali escrito, vocês podem utilizar essa, digamos assim. Imagine que aqui, ao invés de 15, eu tenha 10 e tenha mais 5. Imagine que você decompôs o 15 e obteve 10 mais 5, tá bom? E aí você multiplica 10 vezes 800, 10 vezes 800 é muito simples, vai ser igual a 8.000, ok? E 5 vezes 800 também é bem simples, não é? 5 vezes 800 é igual a 4.000. Então, 10 vezes 800 deu 8.000, 5 vezes 800 é 4.000. 8.000 mais 4.000 vai ser igual a 12.000. Então, 15 vezes 800 é a mesma coisa que 12.000, tá bom? Então, continuando aqui, sobre o 12.000, eu vou colocar
100 abaixo aqui do 12.000, eu irei colocar 100 no denominador dessa fração no modelo que está aqui. Professor, por que é que você colocou esse 100 aqui abaixo do 12.000? Simplesmente, pessoal, porque aqui abaixo do 800 eu tenho de forma escondida, digamos assim, o número 1. E quando eu multiplicar 100 vezes esse 1 que está aqui escondido, o resultado vai ser igual a 100, tá bom? Então agora, para finalizar esse cálculo, eu tenho aqui uma divisão de 12.000 por 100. 12.000 dividido por 100 é exatamente igual a 120, tá bom? Para a galerinha que gosta de cancelar aí os zeros, vocês simplesmente cancelariam esses dois zeros, com esses dois, sobraria 120 dividido por 1, que é igual a 120. Pode fazer isso também à vontade, tá bom? Então, galera, eu descobri que esses 15% de descontos equivalem a R$120. Então, eu sei que o desconto dado, que era de 15%, foi agora em reais, igual a 120, tá bom? Então, se a questão quer saber por quanto esse computador foi vendido, basta eu pegar qual era o preço dele, no caso aqui é R$800, menos o preço que foi dado de desconto, no caso, R$120, tá bom? Então, vou colocar aqui R$800, que era o preço do computador, menos o desconto, que foi de R$120. E isso vai ser igual a R$680, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, fechando aqui, seria a alternativa A. Só uma pequena observação, galerinha. Ó, se a questão vem dizendo o seguinte, foi vendida em um atacarejo ou em outra loja com um aumento de 15%. Se ela, ao invés de desconto, viesse falando aumento, aqui o cálculo seria o mesmo, ó, dos 15% de R$800, porém, ao final aqui da conta, para a gente determinar o resultado, por quanto foi vendido esse computador, vocês deveriam, ao invés de subtrair, somar, já que teria sido um aumento. Então, é apenas uma dica aí para outra situação problema que vocês podem vivenciar aí ao longo da vida estudantil de vocês. Tá bom, galera? Então, para o vídeo, não esqueça, para o vídeo, corrige e aí passa para a próxima. Questão 04. Uma escada se coloca contra uma parede de modo que a parte mais alta dela se encontra a 4 metros de altura do solo e o pé da escada está a 2 metros da parede, conforme mostra a figura abaixo. Então, tudo que foi descrito aqui nessa situação problema pode ser representado, está aqui na verdade representado nesta figura, tá bom? Onde eu tenho aqui a escada, como vocês podem bem observar, a altura, digamos assim, da escada em relação ao solo, em linha reta na vertical é 4 metros, como vocês podem perceber, e a distância da parede até o pé da escada é de 2 metros, como vocês também podem aqui observar. Continuando, essa questão quer saber o seguinte, qual é o comprimento da escada aproximadamente? Em outras palavras, vocês simplesmente têm que descobrir o tamanho dessa escada, tá bom? Então, galerinha, já coloquei aqui o tamanho dessa escada de forma representativa para a gente descobrir. E aí vocês têm que perceber o seguinte aqui para resolver essa situação problema. Aqui, pessoal, ó, acompanha aí o cursor. Aqui eu tenho a representação de um triângulo retângulo. Ó, percebam bem, ó, tenho aqui a representação de um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo eu tenho um lado medindo 4 metros e outro lado medindo 2 metros. E o outro lado é o que a questão quer que eu descubra, que é o comprimento da escada. Como eu não sei quanto mede ainda esse lado, eu vou dizer que ele vale x, tá bom? Então, atenção para o que eu vou dizer agora. Toda vez que vocês tiverem um triângulo retângulo com duas medidas expostas, como no caso aqui 4 e 2, e uma medida a descobrir, como no caso aqui x, vocês irão aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, como vocês podem aqui observar. Onde a representa o valor da hipotenusa. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é aquele lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Então, se o ângulo reto desse triângulo retângulo está bem aqui, como a gente pode observar, deduzir, logo o lado que está oposto a ele, que é a hipotenusa, vai valer quanto? Vai valer x. Então, no lugar do a, eu já vou substituir aqui por x. Vai ficar x elevado ao quadrado é igual. No lugar do b, eu posso tanto substituir por 4 como por 2, tá bom? Então, eu vou substituir o b aqui por 4, vai ficar 4 elevado ao quadrado, mais, se eu substituir o b por 4, logo eu tenho que substituir o c pelo outro cateto, que no caso aqui vale 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Continuando, vamos resolver esse cálculo aqui. Vou repetir x elevado ao quadrado é igual, como vocês já podem perceber,
4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Continuando, mais 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Trazendo nosso cálculo para cá, estou sem espaço aqui, vai ficar x elevado ao quadrado. Já vou resolver essa adição aqui, ó. 16 mais 4. 16 mais 4 vai ser igual a 20. Galera, percebam que aqui eu tenho um x elevado ao quadrado. E eu quero simplesmente descobrir o valor de x. Então eu tenho que arrumar um meio, um caminho de levar esse 2 para depois da igualdade, tá bom? Então, um caminho que vocês devem fazer para levar esse 2 para depois da igualdade é simplesmente trocar a operação dele. Digamos aqui eu tenho uma potência, então esse 2 que está na forma de potência vai passar para depois da igualdade com a sua operação inversa. No caso da potenciação, a radiciação nesta situação aqui, quando se aplica o teorema de Pitágoras, tá bom, galera? Então vai ficar como, professor? Vai ficar x é igual raiz quadrada de 20. Estava em forma de potência, percebam que aqui passou em forma de raiz. Estava em forma de potência, passou em forma de raiz. Professor, no teorema de Pitágoras sempre assim? Sempre que tiver no modelo de questão desse tipo, vocês podem aplicar isso, tá bom? Vai ficar x é igual raiz quadrada de 20. Quanto é a raiz quadrada de 20? Vocês vão encontrar aí um valor aproximado, já que não é exato, de 4,5, tá bom? Então, multiplicar 4,5 vezes 4,5, vocês vão encontrar aí um valor aproximado a 20. Ok, galerinha? Então, fechamos aqui. X é igual a 4,5. Então, o comprimento dessa escada aqui, que vale x, descobrimos que é 4,5 metros. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C de casa, tá bom? Mais uma vez, para o vídeo, corrige, e aí depois disso você passa para a última questão. Correção agora, pessoal, da questão de número 5, que é a última questão dessa atividade de revisão. Bem interessante também. Uma guarda costeira observa um navio a uma altura de 28 metros. O barco está a uma distância horizontal do ponto de observação de 45 metros. Qual é o comprimento, em metros, do campo de visão da guarda costeira para o navio? Então vamos descobrir, né? Simplesmente, de forma resumida, essa questão quer que você descubra o comprimento, digamos assim, que vai aqui da representação da guarda costeira até este navio, tá bom? Este barco. Então, galera, passando aqui a listinha para tornar mais visível para vocês, tá bom? Então, questão mais uma vez repetindo, quer que você descubra o valor, o comprimento que vale este lado aqui, que vai da guarda, da representação da guarda costeira até este barco, que está aqui representado por D. Então, a gente vai dizer que esse lado aqui, que a gente não descobriu a medida ainda, vale D, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Galera, percebam que aqui vocês têm um triângulo retângulo de forma bem visível, tá certo? Onde o seu ângulo reto se encontra aqui. Logo, o lado oposto a esse ângulo reto, que vale D, representa a hipotenusa. E esses outros dois lados aqui, medindo 28 metros e 45 metros, representam os catetos. Triângulo retângulo, dois lados com medidas expostas e um lado com medida a descobrir, aplica o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, como vocês podem aqui bem observar. Tá bom, galerinha? Então, no lugar do A, eu irei substituir por D, que é o valor da hipotenusa. Professor, sempre que eu tiver essa representação nesse modelo do teorema de Pitágoras, eu vou substituir o A pelo valor da hipotenusa? Sim. Desde que você coloque A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado nessa representação aqui, A vai corresponder ao valor da hipotenusa. Hipotenusa, mais uma vez lembrando, é aquele lado ó, aqui do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Ângulo reto, lado oposto, hipotenusa. Quanto é que está valendo aqui a hipotenusa? D. Então, no lugar do A, eu irei substituir por D. Então, vai ficar D elevado ao quadrado é igual. Continuando. B representa um dos catetos e C representa o outro cateto, tá bom? Que eu não substituí aqui por B. Então, continuando, eu vou substituir aqui B por exatamente 28. Então, ficou aqui 28 elevado ao quadrado mais... Ah, professor, eu substituí aqui o B por 45, ficou 45 elevado ao quadrado mais... Não tem nenhum problema, galerinha. Nenhum problema mesmo.
ou se você resolver esse cálculo de forma correta, o resultado será o mesmo, tá bom? Então, continuando, se eu substituir B por 28, C eu devo obrigatoriamente substituir por 45. Então, vai ficar aqui 45 elevado ao quadrado. Continuando nosso cálculo, vou repetir aqui, D elevado ao quadrado é igual, D elevado ao quadrado é igual. Tenho aqui 28 elevado ao quadrado. 28 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 28 vezes 28. E quando você resolver esse cálculo, você vai encontrar exatamente 784. Mais, repetindo aqui o sinal de mais, agora aqui eu tenho novamente uma potência. Só que agora é 45 elevado ao quadrado. 45 vezes 45 vai ser exatamente igual a 2025. Quando você multiplicar 45 vezes 45 de forma correta, você vai encontrar aqui 2025. Então, eu vou trazer o nosso cálculo para cá, tá bom? Ficar D elevado ao quadrado é igual. Galerinha, percebam que aqui ó, eu tenho uma adição, 784 mais 2025. Então, D elevado ao quadrado vai ser igual a 2.809, que é o resultado desta adição. 784 mais 2025 vai ser exatamente igual a 2.809. Ah, professor, eu não consigo resolver essa adição aqui de maneira assim tão rápida, através de um cálculo mental, digamos assim, sem utilizar o papel. Apesar de que o cálculo mental também se pode fazer o uso de escritos, de papel, caneta, lápis, basta, tá bom? Então, se você não consegue resolver este cálculo através de cálculo mental, faça da maneira tradicional mesmo, da maneira convencional. Coloque lá 2025 mais 784, e aí se você resolver de maneira correta, você vai encontrar este resultado aqui, 2.809. Não tem nenhum problema. Claro, você vai levar um pouco mais de tempo, mas não temos problema quanto a isso. Continuando aqui, galera, ó, eu tenho D elevado ao quadrado é igual a 2.809. Perceba que aqui eu quero apenas descobrir o valor de D e não de D elevado ao quadrado. Então, mais uma vez, eu vou ter que levar essa potência aqui para o outro lado. E quando eu levo ela para o outro lado, ela vai passar com a sua operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, se aqui eu tenho uma potência, vou passar para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar D é igual a raiz quadrada de 2.809. Mais uma vez repetindo, ó, potência, passou para o outro lado, ficou no formato de raiz, tá bom? Continuando aqui, D vai ser igual. Quanto é a raiz quadrada de 2.809? Galerinha, a raiz quadrada de 2.809 é exatamente 53, como vocês podem aqui observar. Uma dica seria aqui para você descobrir o resultado dessa questão, a alternativa correta, melhor dizendo, seria você, eu sei que 50 vezes 50 é igual a 2.500. E eu sei que ao invés de 73 fosse 70, eu sei que 70 vezes 70 é igual a 4.900. Então, 2.500, 4.900. 2.809 está entre 2.500 e também entre, compreendido ali, entre 2.500 e 4.900, tá bom? Então, não, o resultado de a raiz quadrada de 2.809 não pode ser 50, não pode ser 50, porque 50 vezes 50 seria 2.500, e não pode ser 73, pois se eu tivesse só 70, 70 vezes 70 seria 4.900, estaria muito distante aqui de 2.809. Então, se não pode ser B, não pode ser D, A também não pode ser, porque 50 vezes 50 é 2.500, não chega em 2.809. Se 50 vezes 50 não chega em 2.809, 49 vezes 49 também não vai chegar. Então só sobraria aqui a alternativa C, tá bom? Isso aqui é um pensamento lógico, assim, que vocês poderiam utilizar se vocês não tivessem com tempo para resolver este cálculo, tá bom? Então é importante também vocês conhecerem essas técnicas. Mas, por via das dúvidas, você coloca lá 53 vezes 53, você vai encontrar 2.809. Então, raiz quadrada de 2.809 é exatamente igual a 53. Fechamos aqui. D é igual a 53. E qual é o comprimento em metros do campo de visão da guarda costeira para o navio? O comprimento em metros do campo de visão da guarda costeira para o navio é exatamente de 53 metros. A alternativa correta, C de casa. Galera, o vídeo mais uma vez ficou muito longo. Acho que eu estou falando demais. Vou refletir sobre isso. Porém, pessoal, eu procuro de uma maneira simples e tranquila resolver cada uma dessas questões aqui de uma maneira que vocês possam entender, tá bom? Então, por isso que às vezes eu detalho muito algumas situações
que poderiam passar despercebidas, para que vocês possam entender, professor, por que você fez aquilo? Por que você fez isso? Simplesmente eu falo isso, eu detalho isso para que vocês possam entender, digamos assim, os porquês do cálculo, tá bom, galerinha? As dúvidas do cálculo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta correção, tá bom? Era uma atividade de revisão de conteúdos que a gente trabalhou anteriormente, e qualquer coisa eu estou aqui para ajudar, tá bom? Tchau e até a próxima.